Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Trump, que decidiu retomar os testes nucleares lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não faz teste nuclear desde 1992, se não me engano, e decidiu retomar agora os testes nucleares em resposta à Rússia, tá? Porque a Rússia tem feito vários testes com mísseis e submarinos nucleares recentemente. Esse gesto do Trump é um gesto de resposta. É o que eu falo para você. O Biden caía nessa. Toda vez que o Putin ficava desesperado lá na Rússia, não conseguia mais avançar, a economia quebrando, o Putin ameaçava, jogava carta nuclear. Não, porque vamos soltar bomba, não sei o que lá, e o Biden peidava. O Trump não peidou não. Ah, vocês vão testar arma nuclear? Vamos testar também aqui. E pronto, essa é a resposta correta dele, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Existe risco de terceira guerra mundial? Não, não existe. A Rússia está quebrando, a Rússia não consegue nem tomar Pokrovsk, está tentando tomar Pokrovsk há um ano e não consegue tomar Pokrovsk. A Rússia está quebrada. Mas é justamente por isso que o Putin fica fazendo essas ameaças. Não tem nenhuma chance disso acontecer. Aliás, antes de a gente começar o vídeo, deixa eu falar para vocês. Eu faço vídeos diários sobre a situação na Ucrânia. Eu falei sobre esse tema ontem, antes de sair na mídia toda. Eu falei no meu vídeo da Ucrânia ontem. Então eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu vídeo, lá no canal Mundo e Revolução, em que eu falo sobre a Ucrânia e sobre outros conflitos também, a Venezuela, Israel e coisa e tal. Não deixe de me acompanhar lá no canal Mundo e Revolução, né? Essa notícia foi sugerida por Mega Raptor, Peter do Anarcojudaísmo Mossádico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. É lógico que os jornalistas brasileiros todos estão criticando o Trump. Ai, que o Trump está voltando com os testes nucleares. É engraçado que esses mesmos jornalistas não criticavam o Putin. Aqui, ó, a coisa começou com o Putin. Aqui, ó. Putin, Rússia testa novo míssil com potência nuclear, míssil de cruzeiro movido a energia nuclear. Entenda? Isso aqui não é apenas um míssil capaz de levar uma bomba nuclear, é um míssil que ele tem, a energia dele vem de um pequeno reator nuclear que tem dentro do míssil, né? Ou seja, é a mesma coisa, você tem submarinos nucleares e submarinos com capacidade de lançar bombas nucleares, são coisas diferentes. Um submarino nuclear é um submarino que consegue, que a energia do submarino ela é gerada justamente por um reator nuclear que tem dentro do submarino. Não necessariamente, geralmente sim, tá? Mas não necessariamente esse submarino é capaz de lançar mísseis nucleares, né? Bombas atômicas, são duas coisas diferentes. Então esse míssil que os russos testaram aqui é totalmente inútil, não tem nenhum propósito de verdade, mas é um míssil movido a energia nuclear, né? E além disso também é capaz de usar ogivas nucleares também, de ter bombas atômicas também, de levar bombas atômicas esse míssil, né? E isso foi a coisa de uma semana atrás que eles testaram. Eles estão testando essas armas. De novo, é o que eu falo para vocês, a Rússia está desesperada, não consegue avançar na Ucrânia, aí vem com o papo de, vou usar arma nuclear, hein? Vou usar arma nuclear, olha só, vou usar bomba, hein? Aqui, ó, e depois testaram isso daqui, ó, o Poseidon, que seria um super torpedo que causaria uma tsunami radioativa e não sei o que lá, e coisa e tal. E a verdade é que também é um negócio velho isso daqui, a Rússia já tem esse programa há muito tempo, fizeram o teste do torpedo, mas sem o teste nuclear, né? Então, ou seja, qual que era a ideia do Putin aqui? A ideia do Putin é falar, olha só, estamos fazendo a arma, eu vou apertar o botão, eu vou apertar o botão, estou perdendo. Vocês têm que dar um jeito de destruir a Ucrânia para mim, tem que ganhar essa guerra para mim. Não vai conseguir fazer isso, não vai acontecer isso, né? Aqui tem a simulação que eles inventaram lá, do teste, coisa e tal, mas a verdade é que a maior parte dos testes que a Rússia faz dá em fracasso. A gente mostrou vários aqui ao longo dessa guerra. O próprio Oreshnik foi um fracasso. Aí de tempos em tempos o Putin inventa um míssil novo, não sei o que lá, para testar, para poder manter a ameaça nuclear viva, né? Então, o Putin que está começando essa parada, o Trump só está respondendo, meu amigo. O Trump respondeu, não, vamos usar também, vamos testar a arma nuclear também aqui. Aqui, olha só exatamente o que o Trump falou aqui, ó. Os Estados Unidos têm mais armas nucleares que qualquer outro país. Isso foi conseguido através de uma atualização e renovação das armas existentes durante o meu primeiro termo, né, o primeiro mandato do Trump lá em 2016 a 2020. Por causa do terrível poder destruidor dessas armas, eu detesto fazer isso, mas eu não tenho escolha. A Rússia está em segundo lugar, a China num distante terceiro. Aliás, só uma observação aqui, né? Tem gente aí, tem Russetti, que gosta de dizer que a Rússia tem não sei quantas ogivas nucleares. Amigo, aprenda a contar igual os russos. Os russos não decomissionam nenhuma arma. Eles continuam dizendo que tem tanque lá, que é só uma carcaça do tanque.
manter ogiva nuclear é caro pra cacete. A Rússia chegou a ter muitas ogivas nucleares na época da Guerra Fria. É possível que tenha chegado a ter muitas ogivas nucleares, na época que era a União Soviética ainda, né? Hoje em dia não tem mais tantas assim, eles simplesmente não conseguem manter. Algumas eles têm, não tenha dúvida. Mas manter aquele arsenal inteiro que eles tinham, eles não têm condições, é muito caro simplesmente. Enfim, a Rússia é segundo e a China distante terceiro, mas todos estarão empatados em 5 anos. Porque outros países estão fazendo programas de teste. E eu instruí o Departamento de Guerra para começar o nosso programa de teste de arma nuclear numa base igual. Esse processo vai começar imediatamente. Obrigado por sua atenção nesse assunto, Trump. Então repara que ele está falando aqui que ele vai fazer teste igual os outros países, né? E aí, isso funcionou, tá? Isso funcionou, tá aqui olha o que o Peskov falou. O Peskov é o porta-voz lá da Rússia, né? O Peskov disse que não, porque o Oreshnik não é. Os mísseis que a gente está testando aqui, o Burevestnik e o Poseidon não são nucleares, foram testes não nucleares e não sei o que lá, e coisa. Você já está peidando. Já está peidando porque justamente viu que o Trump respondeu na mesma moeda. A Rússia estava acostumada a ela levantar o custo, né? Vou fazer, hein? Vou apertar o botão, hein? Vou apertar o meu também, hein? Tô com o meu botão aqui também, vou apertar o meu também. Ou seja, o Trump respondeu o Putin na mesma moeda, tá? Nada disso daqui importa, né? Teste, não faz sentido nenhum fazer teste nuclear em si. O que o Trump falou foi teste de armas nucleares, então beleza. O Poseidon não é uma bomba nuclear, mas é uma arma capaz de fazer um ataque nuclear. Então o Trump vai fazer a mesma coisa, vai testar armas capazes de fazer ataques nucleares. Pronto. A Rússia fez isso daí, a Rússia ameaçou apertar o botão, os Estados Unidos ameaçam apertar o botão também. Pronto. Resolvido o problema, né? Então, essa é a maneira correta de responder. Mas fala muito alto o fato de que a imprensa nacional está criticando o Trump, mas ninguém criticou o Putin. Mas por que não criticou o Putin? Por que não criticaram o Putin na hora de fazer aqui, de falar das armas do Putin? Não, porque o Putin fez um teste maravilhoso. Olha que teste bonito que o Putin fez. O foguetinho do Putin broxou, mas antes de broxar ele decolou e coisa e tal. Olha só, abrindo aqui, a fimose do Putin saindo aqui, olha só, ih, caramba, arrebentou o prepúcio todo aqui. Enfim, ou seja, a imprensa fica passando pano para a porcaria do Putin. Aí quando o Trump responde na mesma moeda, o pessoal, o Trump está respondendo, não pode responder na mesma moeda. Enfim, é uma besteira isso daí. Não vai ter guerra nenhuma, tá? Não vai ter terceira guerra mundial nenhuma. O que vai acontecer é isso daqui. Os russos ficaram apavorados. Não, desculpa aí, Trump, a gente não tá testando arma nuclear, não. Não é arma nuclear. Desculpa aí, Trump, não é arma nuclear, não. É só um mísselzinho e coisa e tal. Ou seja, esse é o objetivo correto, né? Depois que o Peskov falou isso daqui, o Trump respondeu aqui, ó, paz através da força. O que é o correto. E eu acho que ele vai aplicar isso na Ucrânia também. É o que ele deveria chegar nessa conclusão, que a única alternativa que ele tem de fazer paz na Ucrânia e na Rússia é através da força. Dá um monte de arma para a Ucrânia que resolve o problema rápido. Não tem problema nenhum nessa história, né? Bom, só para fazer uma complementação aqui, o Trump também está apostando nos Estados Unidos como um novo campeão nacional com energia nuclear. Querem criar quer quadruplicar o número de usinas nucleares nos Estados Unidos. Eu acho uma coisa ótima, eu já falei para vocês, eu não entendo o preconceito que algumas pessoas têm contra a energia nuclear. É uma energia limpa, é uma energia abundante, estável, fácil, barata, só tem coisa boa na energia nuclear, né? Ah, mas e os acidentes, e Chernobyl, e não sei o que lá, e coisa e tal. Primeiro que os acidentes foram coisas muito antigas, né? Modelos muito antigos de reatores. Hoje em dia você tem reatores muito mais seguros. Mas mesmo nesse caso, se você considerar o número de mortes na cadeia completa de uma termoelétrica a carvão, por exemplo, ou seja, desde a extração do carvão até a produção de energia elétrica, já morreu muito mais gente em usina a carvão do que em usina atômica no final das contas, tá? Mesmo considerando as tragédias. É que são tragédias muito grandes, né? O ser humano tem essa questão da aversão ao risco, ele entende acidentes muito grandes como particularmente muito ruins, muito embora, às vezes, a maior parte das pessoas, a maior parte dos acidentes sejam pequenos e acabem matando muito mais gente no final das contas. Aquela velha dicotomia de que muita gente tem medo de avião, mas, no entanto, morre muito mais gente em acidente de carro, percentualmente, em relação ao número de pessoas que usa carro e usa avião, morre muito mais gente em carro do que em avião, né, em acidente de avião. Por quê? Porque o acidente de carro é um acidente pequeno, mas acontece o tempo todo. Acidente de avião é raro, mas quando acontece, mata um monte de gente.
Então, a nuclear tem esse aspecto também. Quando acontece um acidente, né, é uma tragédia muito grande, mas acidentes das outras usinas acontecem também o tempo todo. E são tragédias muito sérias e matam gente também. Então, de qualquer forma, com a tecnologia moderna, as usinas nucleares são muito mais seguras, o risco de ter uma coisa igual Chernobyl ou igual Fukushima é muito pequeno. Então, não tem por que não ter umas 50 usinas nucleares aqui no Brasil. Tinha que multiplicar por 10, 20 o número de usinas nucleares no Brasil. Muito mais barato, não polui, é excelente, excelente em tudo. Parabéns ao Trump por esse direcionamento aí na direção correta aí para a questão nuclear lá nos Estados Unidos, né? Com relação aos testes nucleares, eu acho uma besteira, mas eu entendo a posição do Trump. O Trump está respondendo o Putin, está mandando na mesma moeda. O Putin vai ficar fazendo testinho de míssilzinho e coisa e tal. Os Estados Unidos tem muito mais míssil, pode fazer muito mais teste, pode mostrar muito mais coisa. E não vamos cair nesse papo de, olha só, vou apertar o botão, hein? Não vamos cair nesse papo, não. Agora, Trump, você tem razão. Só força, a paz só se consegue através da força. É o que fez o Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro, é o que você tem que fazer lá na Ucrânia mesmo. Dá um monte de arma para os ucranianos, resolve esse problema rápido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.